E a coisa melhor que nós temos nessa vida é louvar a Deus, amém, amados? Estar na presença desse Deus, fazendo aquilo que Ele é digno de receber algo do nosso louvor, da nossa adoração. Quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor que se renova cada dia. É bom a gente ouvir a palavra, crer na palavra, né? Praticar a palavra. Está escrito que basta uma palavra do nosso Deus e montes se remove, maravilhas acontecem, amém? Mateus 17, 14, diz a palavra, todos acharam, amém? Lemos: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu aquele demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esses montes: passe daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta caça não se espere senão por meio de oração e jejum. Amém, Jesus. Pode sentar, os amados. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estar na sua casa, iniciando mais um culto com oração e louvor. Lemos a tua palavra que se renova, papai, e nós te pedimos, ó Deus, fala os nossos corações, ministra, Pai, tenha liberdade. Repreendemos agora dúvida, incredulidade, sono, cansaço, indolência na mente, qualquer resistência, oposição à tua palavra, nós cancelamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Te pedimos, papai, tenha liberdade, Pai, nos colocamos na sua inteira dependência, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, ministra, Pai, a tua palavra no nosso coração, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo oramos e te agradecemos, e todos dizem amém, Jesus. Graças a Deus. Nós temos a alegria, né, de servir a um Deus que alcançamos, vivemos tudo pelo meio da fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que nós vivamos, né, que nós vivemos e vamos viver, nós vamos viver na fé, né, nessa fé vitoriosa. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E a gente vê que, a gente olha a palavra de Deus, né, então a gente tem que entender a importância da fé. Sempre, né, todo dia orar: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. A gente tem que pedir, porque, né, a sabedoria, né, diz que quem tem falta, peça, que Deus dá deliberadamente, né, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Então a gente tem que ver que a importância da fé, porque tem coisas nas nossas vidas que não, muitas vezes a gente quer, a gente luta, a gente busca, a gente almeja, a gente deseja, e até um direito da gente, mas não vai acontecer assim, de uma maneira, de uma forma qualquer, de qualquer maneira. Vai acontecer pela fé. E a gente sabe assim, uma coisa, que o nosso Deus, né, Ele é digno, Ele ama, e Ele nos fez para exaltá-lo, né, para glorificá-lo, para testemunhar, para viver esta grandeza. Se tem uma coisa que está no coração de Deus, é Ele olhar para você e ver você desejoso e vivendo o que Ele é, irmãos. E o que Jesus é para nós? O que Ele fez por nós? O que Ele tem para nós, né? Tudo de maravilhoso, tudo de bom, tudo de tremendo. Quando a gente fala de buscar Ele, a gente já vai com o coração grato, porque a gente entende que tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Tudo que você precisa, Jesus já fez, já conquistou. Jesus já operou este milagre. Então nós estamos aí tomando posse, e é pela fé. A gente assim que a gente busca a Deus. Muitas vezes, muitas pessoas aceitam Jesus porque elas depararam com situações que chegou no limite, né? Depararam com muralhas, com barreiras que não conseguiram transpor, não conseguiram fazer.
E nesta hora, muitas pessoas reclinam o coração, vai para Jesus, busca a Deus, né? Toma posse das bênçãos de Deus, ali abraçando a Deus. Foi maravilhoso. Semana passada, lá em Passa Quatro, eu conheço um jovem lá, assim, ele assim, muito orgulhoso. Eu conheço de vista, né? Não conheço assim de conversar as coisas. A gente veio muito orgulhoso, muito empinado, muito, sabe aquela coisa assim, parece, eu sou o dono do mundo, né? Vamos que vamos, né? E a gente, às vezes sim, a gente ali é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, já conhecia a mãe dele, tudo, e a gente vê aquela pessoa. E agora, semana passada, ele chega lá na igreja, chegou lá na igreja, falando assim: pastor, vim aqui com a minha mãe. Primeiro foi na minha casa, vim aqui com a minha mãe, e a gente sabe que o senhor ora, e eu estou passando por umas pelejas aí, a gente está precisando de uma oração, precisando de Deus, mais não sei o quê. Quando eu olhei aqui, eu falei assim: nossa, né, que bênção, glória a Deus. Eu falei, se perguntasse para mim, né, de alguém que pudesse vir naquele dia na minha casa, pedir oração, tudo, acho que seria a última pessoa que eu imaginava. Eu falei, só Deus, como o Senhor nos surpreende, né? Aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível, né? Ontem ele esteve no culto, está fazendo uma campanha, né? Já vou na casa dele orar, discipular, evangelizar. Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Então a gente diz assim que a gente tem que caminhar com fé, acreditar. Quando você deparar com algo que parece que é impossível na sua vida, que Deus nos coloca diante das coisas impossíveis, porque Ele quer ser Deus, Ele quer revelar que Ele é Deus, Ele quer fazer maravilhas na nossa vida. Eu sempre digo, né, que as pessoas é um privilegiado, você que enfrenta uma grande barreira, uma grande luta, você que olha para tudo, parece que não tem jeito, você que está diante de dificuldades, você é um privilegiado em Deus, porque Ele está querendo ser Deus na sua vida. Ele está querendo te honrar, Ele está querendo você testemunhar, Ele está querendo fazer maravilhas, por isso que Ele está te dando essa oportunidade. Ele não está permitindo luta, problema, você entristecer, desanimar, achar que está perdida a causa, você vai desistir. Isso não, o diabo torce desse lado, mas do lado de lá está a palavra e a fé, um Deus maravilhoso olhando para você e chamando: meu filho, eu permito essa luta, essa peleja, porque você é forte, você é grande em mim, você pode todas as coisas e eu vou te dar vitória. Jesus é a nossa vitória. Deus te dá vitória em nome de Jesus, amém, amados? Então a gente sabe que é pela fé, né? Fé. Então acreditar, confiar. Hoje nós vemos uma parte da palavra de Deus que tudo é permissão de Deus, né? Tudo é oportunidade, né? Deus sabe como fazer, Deus sabe como operar. Deus estava preparando os discípulos, Jesus preparando os discípulos para que eles, quando Ele fosse, eles dessem continuidade na obra, né? E Ele até falou na sua palavra: se vocês crêem, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e vão fazer obras maiores ainda. E Jesus não falou só para eles, não, falou para mim e para você hoje aqui. Tem falado para cada um de nós que temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos a fé nele e acreditamos nesse Deus poderoso. E ali de repente os 12 discípulos de Jesus passaram por uma prova de fé, né? Tem hora que Deus está falando assim: eu quero mais de você, você precisa buscar mais, crescer mais, conhecer mais. E Ele chama a gente para esta arena, para esse lugar, para esse posicionamento. E uma hora ali, eu creio, né, Jesus na sua onisciência, sabendo que ele já tinha marcado os 12 discípulos de Jesus, estavam com Jesus, Jesus já tinha passado a autoridade para ele, já tinha enfrentado várias coisas, já estava ali, né, praticamente o pãozinho no forno, né, ali assando. E quando vem, né, aquele trabalhar de Deus. Chega um rapaz possuído de espírito imundo, jogava ele no fogo, jogava na água. O pai dele disse que ele estava sofrendo muito, né? Aquele jovem ali, padecendo demais, com possessão, né? O demônio tentando destruir a vida dele. E quando ele chega ali no meio dos 12 discípulos, aquele pai, clamando socorro, pedindo misericórdia, que ajudasse o filho dele. E os discípulos vão lá e pelejam, né? Para expulsar o demônio. E luta que nada. Aí na hora certa, Jesus fala: agora deixa eu ir lá, né? Já passaram da prova, né? Estão vendo que tem que ter mudança, tem que consagrar mais, que eles estavam com ciúminhos ali, umas bobeirinhas daqui, umas critiquinhas dali, uns questionamentos. Então Deus permite umas coisas nessa hora para poder enxergar, levantar e tomar uma direção de verdade, né? Deus é um Deus que nos aperfeiçoa, amém, amados?
quando Deus trouxe à tona às vezes as nossas falhas, não assusta não, Ele está falando para você: olha, eu estou enxergando, e você fala: amém, Senhor, agora eu já vou mudar já, em nome de Jesus, porque é mudança, né? Todo dia é mudança, toda hora é mudança, é transformação. E os discípulos passaram por isso, lutaram, pelejaram, né? E aí quando vem Jesus, chega lá no meio deles. Aí o homem fala: olha, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele é lunático, possesso, sofre muito, desse demônio, joga ele no fogo, joga ele na água para matar ele, e eu apresentei ele aos seus discípulos e eles não puderam curar. Aí Jesus fala: oh meu Deus, né? Que geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Traz aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado, né? Ficou liberto. Aí os discípulos ficaram ali apavorados, né? Aí esperaram Jesus num cantinho: oh Jesus, por que nós não conseguimos, né? Por que aconteceu? Por causa da vossa pequena fé, né? Então a gente vê assim, irmãos, que a fé é algo muito importante na vida da gente, né? Tem algo na nossa vida, como falei, vai ser feito só através da fé. Se não for pela fé, não vai acontecer. Tem algo, não tem jeito. É plano de Deus, é propósito de Deus, é situação que o próprio Deus cria na nossa vida. Então não adianta a gente ficar ansioso, querer justificar, querer colocar culpa nisso, querer fazer isso e aquilo. Não, nós tem hora que parar e falar: Senhor, eu estou precisando que o Senhor aumente a minha fé. Eu quero a fé que move o sobrenatural, eu quero a fé de Jesus para mim, eu quero a graça de Deus. Você pode falar: mas a fé de Jesus porque Ele deu o Espírito Santo, Ele está vivo no seu coração presente, Ele está aí agindo e reinando. É a fé que está com Ele que vai reinar, que vai ministrar as nossas vidas, e nós vamos alcançar grandes vitórias em nome de Jesus, né? E ali Jesus mostra para eles, né? Por causa da nossa pequena fé. Então Jesus fala para eles, né? A gente vê assim, quando Jesus fala de pequena fé, na mesma hora Jesus fala assim: ainda que sua fé seja do tamanho do grão de mostarda, vai remover monte, né? Então quer dizer, a fé estava muito mesmo, quase que sem nada de fé, né? Ainda que ela for do tamanho do grão de mostarda, vai remover monte. E eles, diante do Senhor, né? Eles respondeu: por causa da vossa pequenez, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. E nada, diga comigo, nada vos será impossível. Diga comigo: conquistando o impossível pela fé. Aleluia, Jesus. Presta atenção, irmãos, Deus trouxe você hoje aqui, nos uniu hoje aqui, e Deus está querendo te levar a alcançar algo que parece que está sendo impossível na sua vida, mas hoje você vai sair daqui crendo que isso é possível, porque Deus te ama, Ele está com você, e Ele tem essa porta aberta, e Ele vai honrar a fé, a sua busca, a sua oração neste lugar, nesta noite. Ele é maravilhoso, nosso Deus. Então nada vos será impossível, nada vos será impossível, não há impossível para Deus. E aquilo que você tem deparado com aquilo que ao seu homem humano, seus olhos carnais, a sua limitação, é para você, para mim, para cada um de nós aprender o quê? Eu tenho um Deus que move o impossível. Eu tenho um Deus que traz ao meu alcance, um Deus que manifesta o seu poder, um Deus que faz maravilhas. E eu creio, creio de todo o meu coração, não abro mão, né? Um dia eu vi um irmão dar um testemunho, um missionário dar um testemunho, que falou assim: eu disse para Deus que eu creio, se eu morrer e não ver isso, eu vou morrer crendo, porque eu creio de todo o meu coração, né? Creio de toda a minha alma. Então, amados, nós temos que, hoje a gente olha essa palavra, né? A gente, de quando Jesus fala dessa fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, e nós temos que ser perseverante mesmo, né? Acreditar, confiar, não desistir. Tem hora que você fala, a gente fala assim: eu creio em Deus, eu sirvo Deus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu creio nesse Deus maravilhoso. E tem hora que Deus nos põe à prova para ver se a gente crê mesmo, né?
Então tem hora que a gente fala, né, assim, tem coisas que a gente tem que ter, tomar cuidado para falar. Tem uma pessoa falando assim, eu vejo tantas pessoas falando de milagre, eu nunca vi um milagre, eu estou orando, até jejuando, para Deus me dar fazer um grande milagre na minha vida. Eu falei, toma cuidado, hein? Toma cuidado quando você fala assim, porque é sério. Porque para você ver um grande milagre, você vai ter que enfrentar um grande gigante. Você vai ter que superar situações pela fé. Você vai ter que, né, se reerguer para acreditar e confiar, né, porque para Deus é mínimo, né? Mas quando se trata de nós crer, confiar, acreditar, quando estamos diante da situação, né, irmãos? Falei assim, vai ver as pessoas que contaram um grande milagre. Por quê? O que aconteceu na vida delas? O que elas passaram? O que elas enfrentaram? Você está disposto? Porque a gente fala, eu quero ver um grande milagre, né? Nossa, vai descer aqui uma carruagem de fogo do céu e vai trazer um monte de coisa para mim, de dinheiro, de tudo que eu preciso, né? Tem gente que pensa na ignorância, na cegueira, na pequenez, pensa que milagre é assim, né? Lógico, Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, tudo é possível ao que crê, mas, amém, amados? Porque tem hora que Deus dá oportunidade para a gente ver alguma coisinha pequena, nós reclamamos do molde que a gente tem que passar, nós assustamos, né? A gente fica meio recuado assim, a gente fala, às vezes a gente até fala, mas eu estou orando, pedindo, por que está vindo essa luta, essa peleja? Fruto da oração, hora de acontecer, né? E não precisa ter medo de falar, não precisa ter medo de se intimidar, não. Muitas vezes nós temos medo, irmão, de falar, né? De testemunhar, a gente tem medo de agir diante da situação, porque às vezes nós somos incrédulos. Às vezes nós estamos acreditando mais assim, eu vou passar vergonha, do que dizer, não vai ser de fato, eu vou viver o meu milagre, né? Então aí nessa hora a gente vê, mas aonde está a minha fé? Como que eu estou crendo? Minha fé está duvidosa, eu não estou acreditando de verdade, né? Você está diante de uma situação, buscando uma bênção, buscando uma vitória, crendo, buscando algo. Não tenha vergonha de falar, olha, eu estou buscando isso, estou precisando dessa vitória, sabendo desse milagre, eu estou orando e Deus vai me dar e eu vou testemunhar. Você vai ser minha testemunha, você vai ver que eu vou contar essa bênção. Quando Deus olha isso, Deus fala, vai lá, anjo, leva a bênção, porque o meu servo está crendo de verdade, ele não se intimidou, ele confiou, ele acreditou. Eu sempre conto o testemunho de uma irmã lá em Passa Quatro, que fazia 30 anos que ela orava para o marido dela, e acho que quanto mais ele orava, mais ele envolvia com idolatria, mais ele envolvia com religiosidade, mais ele envolvia com o mundo da cegueira. E eu orando, também estava orando com ela já há um tempo, que ela falou que ela queria que ele convertesse e tudo mais. Aí um dia eu cheguei lá na igreja, ela estava sentada assim na cadeirinha assim, não era uma outra igreja na avenida, né? Tinha uma rampa assim, depois uma descida, ela estava sentada naquelas cadeiras da rampa. Aí eu passei e falei assim, pastor, continua orando para o meu marido, porque, nossa, olha, hoje eu fiquei até triste, porque ele não quer saber, quanto mais eu oro e busco, mais ele vai para o outro lado. Eu falei assim, irmã, não esquenta a cabeça não, viu, confia, eu só vou falar hoje para a senhora, ele já está sentado do seu lado. Ela pôs a mão na cadeira e falou assim, amém, pastor, em nome de Jesus eu tomo posse. Passou uma semana, ele foi lá, sentou do lado dela e nunca mais saiu da igreja. Aceitou Jesus, recebeu Jesus, né, converteu, né, foi uma grande bênção. Hoje está lá um homem de Deus pregando a palavra, né? Ele está com, esses dias atrás achei até engraçado, ele está com 86 anos, 86 anos. Ele falou assim, eu vou lá operar minha vista, porque eu tenho que ler a Bíblia. Foi lá para São Paulo, operou a vista. Cheguei na casa dele com uma biblinha, dessas biblinhas com letrinha pequenininha, lendo sem óculos. Falei, glória a Deus, né? Que Jesus maravilhoso, né? E ali testemunhando, irmãos. Então, tem hora que a gente está diante do impossível. A sua maior dificuldade, a área de mais peleja nessa luta, né? E até quando você tem um sonho, que você não limita o seu sonho, que você tem essa santa gula de querer de Deus, porque você crê nesse Deus e Ele não está limitado, e você é ousado na fé,
Deus faz maravilhas na sua vida, porque Ele sabe que o nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser testemunhado, o nome dEle vai ser exaltado, esse Deus de maravilhas. Então nós temos, irmãos, que ter esse posicionamento, essa firmeza mesmo, confiando, acreditando, tomando posse, porque Deus quer te honrar, né? Deus quer ver você testemunhando, acreditando. Então nós temos essa liberdade em Cristo, temos esse privilégio, temos a palavra do Senhor, acreditamos nesse Deus maravilhoso. Então tenha fé, tenha esperança, acredite, né? Acredite, não se intimida, não volta atrás, não se assuste, não fique frustrado, não se decepcione diante de situações, não se decepcione, até porque quando nós oramos e buscamos alguma coisa e não conseguimos, é porque não é a vontade de Deus. E nessa hora o que eu tenho que fazer? Senhor, qual é a tua vontade? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu estava conversando com a pessoa falou assim, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, estava firme, eu desviei, porque tudo que eu pedi, muitas coisas que eu pedi para Deus, Deus não me deu, né? Eu falei assim, agora no mundo já conseguiu? Que nada, piorou, né? Eu falei assim, olha, sabe por quê? Porque você não foi uma filha que não teve relacionamento com o pai, você foi uma filha que não colocou seu coração em Deus, que não lembrou daquela palavra, que até as pessoas oram no Pai Nosso, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Eu falei, pessoal, lá tem uma pessoa, uma família, que o marido da irmã, né, os filhos dela, o pai ficou doente, eles oraram, jejuaram, nós oramos, jejuamos, choramos de madrugada, pedindo a cura, ele morreu. Por quê? Porque chegou a hora de Deus levar ele. Agora vai brigar com Deus, virar a cara, Deus não levou ele morreu, não curou, não fez isso. Quem somos nós para resistir a Deus? Quem somos nós para mudar os planos e os projetos de Deus? Amém, irmãos? Tem coisa, tem situação que é espiritual, é um confronto, é o diabo, a gente ora, Deus responde, Ele faz, mas aquilo que é Deus que está fazendo, que Ele tem um propósito, não adianta a gente ficar lutando, né? Não adianta. Deus fez o melhor na vida da pessoa, Ele faz o melhor, amém, irmãos? Ele faz o melhor, Ele tem o melhor. Então tem coisas que às vezes a gente não adianta a gente querer lutar contra os planos e a vontade de Deus. Em tudo nós temos que ser firme, em tudo nós temos que dar graças a Deus, em tudo nós temos que acreditar e confiar, né? Estar na dependência de Deus, orando, confiando e acreditando, tomando posse, né? Por que eu tenho orado tanto por essa situação? Ainda não aconteceu porque não é a hora de Deus, a sua oração está diante dEle, Ele é fiel, Ele não deixou de te ouvir, continua orando, porque você vai contar a sua bênção em nome de Jesus. Continua confiando e buscando, porque você vai até contar uma bênção maior. Deus vai muito além do que nós imaginamos e pensamos, no nome do Senhor Jesus, amém, amados? Então tem hora que também é a fé, acreditar, confiar, né? E ir mesmo com o nosso coração e falar, Senhor, eu tomo posse, eu creio, eu confio. Quando a gente passar pela prova da fé, nós não podemos ser reprovados, nós temos que ser aprovados, amém, amados? No nome do Senhor Jesus. Então não se intimida não, continue crendo, agradecendo, confiando nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo faz, nesse Deus de maravilhas, nesse Deus de poder, nesse Deus que está conosco, que está dentro do seu coração para te levar. E hoje Ele está dizendo, né? Ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, né? Vamos dizer para os montes, né? Para os montes o que? Um monte de dificuldade, um monte de problema, um monte de luta, de peleja, aquilo que parece impossível, que é intransponível, aquilo que está longe do seu alcance, Deus está com você para te dar essa vitória, né? Deus está com a gente para nos fazer alcançar esse milagre, essa bênção maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, que nós podemos viver em Cristo Jesus, amém, amado? Então tem hora que nós temos que aprender a nos apropriarmos, a abraçar, a despertar para o nosso posicionamento, para aquilo que Deus tem. Deus tem a palavra, Deus tem a fé, e Ele te chama para ter atitude, para confiar e acreditar nesse Deus que tudo pode,
né, desse Deus que tudo faz, nesse Deus de maravilhas, amém, queridos? Então, que hoje você possa sair daqui, né, levando isso no seu coração. Quem tem fé em Jesus aí, diga amém. Amém. Quem tem fé em Jesus aí, diga amém. Amém. Então diga: por isso nada me será impossível. Oh glórias, nada te será impossível. Amém, amados? Quando a gente guarda isso, a gente recebe isso, a gente está, sabe o quê? Resistindo à incredulidade, à dúvida. Está resistindo, sendo firme, porque com certeza vem, é um processo, é um trabalhar, o nosso homem natural, razão, humano, né? Ali muitas vezes limitado, a gente passa por isso, mas nós temos a liberdade, temos o Espírito Santo, temos a palavra e temos o Senhor no nosso coração para nos levar a entender, a confiar, a acreditar, a tomar posse, mesmo pela fé, confiando nesse Deus maravilhoso, né? Quando você crê, você não fica buscando meios. Tem hora que a gente quer ajudar Deus, né? Aí eu oro, fico pensando, vai ser assim, vai ser por aquele, vai ser desse jeito, assim. Não. Quando você creu, confiou, você entregou, você fala: ó Deus, eu creio e confio, o Senhor é o meio, é a maneira. A Bíblia diz que Ele tem até o coração do rei nas mãos, Ele reclina a quem Ele quer. Tudo se dobra, se rende, se cala, tudo se submete ao poder do nome de Jesus pela oração da fé. Então é descansar, né? Confiou, entregou, descansou, porque Ele é poderoso para fazer muito além do que imaginamos e pensamos. E hoje nós temos aqui estamos recebendo algo muito forte para a nossa vida, saindo daqui dizendo que nada nos será impossível. Amém, amados? Você pode parar aí com uma grande dificuldade para você dizer: isso não me é impossível, porque Deus falou comigo. Então a resposta, a vitória já vem em nome de Jesus, e eu vou testemunhar para a honra e glória do nome do meu Senhor Jesus, desse Deus tão grande, poderoso, tão fiel, que é o Deus da nossa salvação.